fazer. E nesse sentido também que nós vamos ler o Evangelho, não é que esse rei não quisesse que esse homem estivesse na festa, ele também foi convidado. Ele aceitou, mas ele não se comprometeu com o convite que lhe foi feito. E a veste, o que é a veste? A veste não é a roupa, não. A veste são as obras de justiça. Em outro evangelho, Jesus fala, os discípulos falam, por que Jesus fala em parábolas? E Jesus fala, porque para que as pessoas olhando não vejam, para escutando não compreendam. Mas fala, mas então Jesus não está querendo falar abertamente as coisas para as pessoas, não se trata disso. Mas fala, as pessoas ouviram com má vontade o anúncio. Então, com má vontade, elas não quiseram se comprometer. Até ouviram a mensagem que era boa, mas não deixou que a mensagem boa chegasse ao seu coração. Então, é uma realidade para todos nós pensarmos qual é a consequência do convite que nós ouvimos de Deus cada dia. Qual é o nosso comprometimento? Então, nosso comprometimento, ele se dá na prática, né? Quando alguém é chamado para um casamento, às vezes é chamado para ser padrinho, né? E a pessoa dizer, falou, olha, eu não gostaria de ser padrinho, mas nesse momento não tenho condições. Mas se ela aceita ser padrinho, significa que a roupa dela tem que ser melhor do que os outros convidados, com dignidade. E até o presente dela tem que ser um pouco melhor, porque ela aceitou ser padrinho. Se ela não faz isso, ela mostra que ela não se importa com os noivos. Então, quer dizer que ela se compromete com aquele convite que foi feito. E depois os noivos vão ficar muito contentes de dizer, não, aquela pessoa realmente se importa com a gente. Ela gosta de nós, porque ela veio bem preparada. Ela quis se comprometer com a nossa vida. E ela até trouxe um presente bom para dizer como ela gosta da gente. Então é nesse sentido que nós vamos ler o Evangelho. Qual é a consequência da resposta que nós damos? Em outro trecho do Evangelho, Jesus conta a história daquele pai que tinha 2 filhos. E que ele pediu para os 2 fazerem a coisa. Um falou que não ia e depois foi. Um falou que ia e não foi. E a pergunta de Jesus é, qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia, mas foi depois? O que conta para Deus? Só o que a gente fala, mas o que a gente não faz? Ou mais o que a gente faz e menos o que a gente fala? Lembrando do nosso Santo Antônio, ele no seu ensinamento dizia que cessem as palavras e falem as obras. Falar é fácil, fazer é difícil. A nossa fé também é falada, mas a nossa fé não pode ser somente falada, porque às vezes a gente ouve discursos tão bonitos, mas a prática é outra bem diferente. Então, isso é uma contradição. Isso